Fala, minha gente, o que é que há? Nós estamos de volta ao escritório e já chegamos com polêmica. Você sabe onde é que o português é falado da forma mais correta, de forma exemplar, de forma irrepreensível? Se não, fica ligado aí que nós vamos mexer nesse vespeiro hoje. Certa vez, um amigo chegou para mim e me pediu: Luciano, me indica uma gramática para eu estudar português, mas eu quero uma gramática de um autor de Portugal. Eu entendi a ideia por trás desse pedido. É a mesma ideia que povoa a cabeça de muitas pessoas. Lá em Portugal se fala o português mais correto. Afinal de contas, a língua veio de lá, então lá teria o português original, por assim dizer. Mas será se isso é verdade? Ou talvez você já tenha ouvido falar que no Maranhão é onde se fala o português mais correto. Até mesmo se você entrar no Google, alguns sites vão dizer que, segundo estudiosos, é no Maranhão em que se fala o português de forma mais correta. Mas será se isso também procede? Será se essa informação é verdadeira? A primeira coisa que nós precisamos pensar é qual o parâmetro que é utilizado para definir se uma pessoa fala certo ou errado o português. Geralmente, no senso comum, o que se usa como parâmetro é a gramática normativa, a gramática tradicional, aquela que é ensinada nas escolas. Mas, se você pegar essa gramática e comparar com os falares do português em todas as regiões do mundo onde o português é falado, você vai perceber que há uma diferença entre a forma como as pessoas falam e o que essa gramática prescreve como certo. Em outras palavras, se nós tomarmos como parâmetro a gramática tradicional, ninguém fala o português corretamente. Até mesmo em Portugal, Luciano? Sim, até mesmo em Portugal. E no Maranhão também? Também no Maranhão. Então, Luciano, como nós sabemos onde o português é falado da forma mais correta? Bem, pessoal, nós precisamos lembrar que o português é uma das línguas mais faladas do mundo, é um idioma que está presente em quase todos os continentes. E em cada lugar em que o português é falado, ele é falado de uma forma diferente, ele é usado de uma forma diferente. Até mesmo dentro de um único país, como é o caso do Brasil, um país enorme, o português ele vai sofrer modificações, ele vai sofrer variações de região para região. O português, como nós falamos no Nordeste, é diferente do português que é falado no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste e no Sul. Cada região vai ter uma forma diferente de utilizar a língua. Luciano, mas se o português é falado de forma diferente em cada região do mundo, não seriam línguas diferentes? Não, pelo simples motivo de que as variações ou as modificações sofridas pelo português, elas não interferem na comunicação. Eu falo o português aqui do Brasil e posso compreender e posso conversar muito bem com alguém que é de Portugal, com alguém que é de Moçambique, com alguém que é do Timor-Leste, porque o português, apesar de sofrer essas modificações, ele não interfere diretamente na comunicação. Essas diferenças não interferem na comunicação. Isso quer dizer que cada lugar vai ter a sua forma de usar o português. E essa forma ela vai funcionar muito bem na comunicação daquele local. Então, a forma como aquele local usa o português não vai ser melhor nem pior que a forma como outros usam o português. O português que é falado no Brasil não é melhor nem pior que o português falado em Portugal. O português que é falado no Timor-Leste não é melhor nem pior que o português falado em Cabo Verde. Muito pelo contrário, cada um vai ter a sua forma de usar o português e todos vão funcionar muito bem no seu local de comunicação. Se o português é falado de forma diferente em cada lugar do mundo, em cada região, e nenhuma região fala o português melhor que a outra, então para que serve aquela gramática que nós estudamos na escola, aquela gramática tradicional? Aquela gramática que nós aprendemos na escola, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, é apenas mais uma forma de se utilizar o português. Ela reflete o uso dos escritores clássicos, daqueles escritores importantes. Ela pega a forma como aqueles escritores utilizam a língua e sistematiza. Então ela é escolhida de forma política para ser a variedade ensinada nas escolas, para ser a variedade utilizada
para escrever os documentos oficiais. Então, ela vai ser mais importante, entre aspas, por causa disso. Mas ela não vai ser nem melhor, nem pior do que as outras variedades do português. Além disso, ela vai servir como um ponto de encontro entre as outras variedades, né? Ela vai servir como um ponto comum entre as outras variedades do português. Por isso, ela vai ser tão importante. Então, em resumo, nós precisamos entender que o português ele é falado de forma diferente em todas as regiões do mundo. Não há uma forma melhor nem pior de se utilizar o português. Até mesmo aquele português da gramática tradicional é apenas uma forma diferente, que é escolhida politicamente para ser o parâmetro oficial. Mas ela não é melhor nem pior que as outras formas. Então, se nós tomarmos como parâmetro apenas a gramática tradicional, ninguém fala o português corretamente, mas cada um fala o português correto do seu modo. Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá logo like aqui para ajudar o canal e fique atento que temos muita coisa aí pela frente. Valeu, galera!